Bem-vindo ao podcast do Acessibilidade Apple. Aqui você encontrará muita informação, dicas de aplicativos, entrevistas e novidades dos produtos da Apple. Fala galera, eu sou o Marcelo Terci, estamos aqui hoje para mais um podcast Os Camaradas da Acessibilidade Apple. E ao som de Duran Duran, vou passar um recadinho para vocês, como vocês podem nos ouvir. Através do YouTube, digitando no campo de pesquisa Podcasts Os Camaradas da Acessibilidade Apple. E vocês também podem nos ouvir através do Spotify, do Spreaker e através do podcast dos iTunes, digitando Os Camaradas. E é isso aí, galera, estamos aqui com a galera top. Vamos lá, então, para a apresentação. Diz aí, meu camarada Luciano Pires. Fala, meu camarada Terci. Estamos na área aí. E como sempre, se derrubar é pênalti, meu irmão. Beleza, é isso aí. E agora com vocês, a Miss Acessibilidade, Cássia Emily. Fala, galera. Ótima noite, ótimo dia, ótima madrugada. Depende da hora que você estiver nos ouvindo. É isso aí. E aí, Tadeu Soares na área. Fala aí, meu camarada Marcelo. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aí, dependendo do horário que vocês forem nos ouvir em mais um podcast. Show de bola. Diz aí, Marcelo Agostinho. Fala aí, Terci. Bom dia, boa tarde, boa noite. E sejam bem-vindos para mais um podcast. É isso aí, quase sai tutorial aí, Agostinho. Mas é isso aí, galera. Vamos que vamos. E vamos aí para o nosso próximo bloco. Informação. Isso aí, galera. Então estamos aqui com um bloco de informações. Diz aí, Marcelo Agostinho, o que você tem de informações aí para passar para a gente? Fala aí, Terci. Hoje trago aqui de informação o WhatsApp Business, tá? Ele foi lançado agora no último dia 4 de abril de 2019 e é para contas empresariais. Você aí pode estar cadastrando um número, tá? E você vai ter assim 2 WhatsApp no seu iPhone, tá? Um WhatsApp comum e um WhatsApp Business, tá? Que você pode estar cadastrando aí e tendo algumas informações extras que não tem no WhatsApp comum, tá ok? Beleza, Agostinho. Show de bola esse WhatsApp Business, né? E aí, meu camarada Luciano Pires, o que você traz de informação pra gente aí? Fala, meu irmão Marcelo Terci. Então, hoje eu vou estar com a informação aqui do novo recurso, né, do Voice Dream, que agora ele tem um OCR integrado nele, né? Antes, quando eu tinha algum livro em PDF de imagem, né, que foi digitalizado, o Voice Dream não lia, né? Só alguns, não todos. E agora, quando você clica, né, para abrir o livro, ele pergunta para você: esse livro foi digitalizado, você deseja efetuar o OCR? Aí você clica em sim, aí ele vai, converte e fica em TXT. Tá? Você pode até compartilhar o texto do livro, né? E tem um novo recurso também, um outro aplicativo vinculado a ele, que é o Scan, né? Que é para você escanear livros, né? Folhas, né? Para você criar livros ali dentro. Não sei muito bem, porque eu não adquiri essa extensão aí do Voice Dream, né? Mas quem tem diz que funciona bem. Falou, meu camarada? É isso aí, Luciano Pires. Super legal aí essa novidade aí no Voice Dream, né? Então, e eu vou passar para vocês também uma informação aí sobre o cancelamento, né, do projeto da Apple sobre o AirPower, né?
Para quem não conhece, o AirPower é aquela base, né, para você poderia carregar alguns produtos da Apple, né, sem nenhum tipo de fio, né? Não tem nenhum tipo de conexão de fio ali. Você colocaria os produtos em cima da base e eles seriam recarregados, né? E isso a partir dos iPhones da linha 8, né? Os iPhones 8 para cima, tá bom? Mas infelizmente foi cancelado, né, esse projeto, então a gente não vai ter esse produto da Apple, e sim de outras fabricantes, né? Mas é isso aí, galera. Alguém quer passar mais alguma informação aí? Então vamos seguir aqui para o nosso próximo bloco. Dicas de aplicativo. Fala pessoal, agora retornamos aqui, né, para falar sobre aplicativos. E com vocês, ele, o nosso Ptolomeu. Diz aí, Tadeu Soares. Não, Ptolomeu é só para dar informação, mano. Agora é dica de aplicativo. Bom, vou falar de um aplicativo que eu gosto bastante, até uso muito ele, que é o Voz do Narrador, né? Para quem não conhece, você pode estar convertendo aí um texto em áudio MP3. Tá? Independente do tamanho aí, eu já fiz testes com textos curtos e textos grandes, né? E ele converteu de boa. Além disso, você tem a possibilidade de escolher a voz, né? Por padrão vem a Felipe, mas tem o Ricardo, tem a Luciana, tem a Márcia. Se eu não estiver enganado, tem a Raquel também. E ele gratuito funciona muito bem, apesar das propagandas, mas tem a possibilidade, né, de se remover as propagandas dele e está custando acho que R$ 22,90. E também, lembrando que tem um tutorial recente no nosso canal do YouTube, né, que mostra algumas dicas básicas de como você pode estar utilizando esse aplicativo. Você pode converter texto em áudio e compartilhar também pelo próprio WhatsApp. Beleza, meu camarada Marcelo? Show de bola, galera. Quem não assistiu, não perca tempo aí. Esse tutorial ficou muito bom, galera. E é isso aí. Vamos pro nosso próximo bloco. Agora, no podcast Acessibilidade Apple, entrevista. Fala galera, então voltamos aqui para o nosso quadro aqui especial de entrevistas e hoje nós estamos aqui com ele, um dos maiores comediantes do Brasil, conhecido aí pelo mundo inteiro, o nosso camarada, nosso amigo aqui, Geraldo Magela. Uma satisfação tê-lo conosco aqui, Magela. Que bom participar pela primeira vez, espero que me chamem mais vezes, porque como radialista, né? Aliás, como radialista e como cego, né? Porque eu falo que cego fala mais do que gente. Imagina um cego radialista, né? E fala mais ainda do que o normal. É um prazer. Legal, Magela. Então vamos começar com as perguntas. Pode ser com você e Cássia Emily? Pode ser sim, Marcelo Terce. Fala, Magela. É um prazer ter você conosco, né? Dando essa entrevista aí pra gente. Uma pergunta que a gente sempre inicia o nosso podcast fazendo, né? Você nasceu com a deficiência visual ou adquiriu? Não, eu sou de uma família de 8 irmãos, sendo 5 cegos. A tal da retinose pigmentar tem essa característica de uma família numerosa, geralmente tem 2, 3. Tem uma família aqui em Belo Horizonte que tem 7. Então, eu enxergava muito pouquinho. Eu enxergava menos de todos os 5 irmãos. E ela vai perdendo lentamente. Inclusive, quando me perguntam quando é que eu fiquei totalmente cego, eu não lembro, que foi muito lento. Eu tinha um esquema de, por exemplo, para ver se eu estava diminuindo a visão, eu chegava no banheiro e eu enxergava o contorno do azulejo legal. Aí foi diminuindo. Então, eu tinha uma percepção de luz bem bacana. E até isso eu fui perdendo. Ela hoje, ainda, de vez em quando, eu sinto quando a luz ela apaga, ela acende, mas perdeu bastante. Então a perda foi bem lenta.
Então hoje você só consegue ter percepção de luz, nada além disso. E mesmo essa percepção, ela diminuiu bastante. Eles estão dizendo que a medicina está evoluída, que estão fazendo teste com células-tronco, mas eu estou falando, gente, mas está demorando demais. Gente. Se eu voltar a enxergar com 90 anos, eu não quero. Legal, Marcela. É isso aí. E aí, Luciano Pires, quer mandar a próxima pergunta aí para o nosso camarada? Fala aí, meu camarada, tranquilidade. Então, você ainda trabalha com a parte de rádio ainda? Ou você só está mais com essa parte de humor? Como começou essa... Você sempre teve essa veia assim de humor? Ou foi com o tempo, assim? Desde pequeno. Desde pequeno eu fazia graça com tudo e fazia simulava um programa de rádio. E antigamente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Era um gravador cassete, uma fitinha, e eu simulava um programa com repórteres. Eu entrava no guarda-roupa e para dar aquele som de estúdio. Vamos agora falar diretamente. Vamos falar sobre o trânsito. Eu saía do guarda-roupa, ia lá para a porta de casa, na avenida, aí gravava. Estamos aqui falando, não sei o quê, mudando de... Voltava para o guarda-roupa, demorava umas 3 horas para fazer um programa. Eu ia pro galinheiro lá de casa, eu lembro que eu ia pro galinheiro lá de casa e falava assim, estamos aqui diretamente do Ceasa, para falar do preço da galinha, do galo, tocar aquela barulhada. Aí eu simulava isso. Era um troço muito doido, mas era muito legal. E o fato de não enxergar, claro, que as pessoas fecharam as portas sempre, mas eu sempre fui muito persistente. E quando você menos imagina, vem de onde você não imagina a oportunidade. As outras pessoas que não eram tão famosas, não tinham tanta audiência em Belo Horizonte, não queriam me dar oportunidade por eu não enxergar. Você quer trabalhar em rádio se você não enxerga? Mas eu falo com a boca. Aí, o que acontece? O Aldair Pinto, o maior nome do rádio na época, ele fez uma gincana no programa dele. Antes de ir para a loja onde eu fazia a locução, eu ficava ouvindo o programa dele e ele falou, quem ligar para cá e falar a data de fundação do Café Nacional, que patrocina o programa, vai ganhar uma lata de 2 quilos de café. Aí ele esqueceu de ligar para a fábrica e falou, se alguém ligar, não fala não. Aí a primeira coisa que eu fiz foi, liguei para um 02, fiquei sabendo o telefone da fábrica, liguei para lá. Aí, eu pensei que eu ia ficar uma semana com a pergunta no ar aqui, uma coisa difícil. Aí ele me chamou e eu fui não para ganhar a lata de 2 quilos, que tinha 1,250 kg, mas para falar do meu sonho de entrar na rádio. Aí ele falou, o que você faz? Olha, eu faço locução, eu conto piada, eu faço imitações, não sei o quê. Aí ele falou, faz aí para mim. Eu fiz, ele gostou, e no ar, foi coisa maravilhosa, que sem combinar nada comigo, ele falou, se você conseguir patrocínio, você vai apresentar o programa comigo. Não, eu endoidei, aí eu vendi a loteria, eu fui em alguns empresários que eu conhecia lá e consegui 4 patrocínios em uma semana. Foi aí que começou a minha participação do rádio e do rádio. O teatro, do teatro para a televisão e o rádio. Muito legal, mano. Show de bola. Mas você ainda trabalha ainda com rádio ainda? Ou só está mais na parte do humor? Há 4 anos, você vê como são as coisas. Há 4 anos atrás eu trabalhava num programa chamado Grafite, na Rádio 98. A gente tinha... era primeiro lugar em carros e segundo lugar geral. Em Belo Horizonte nós temos quase que 20 emissoras de rádio. E é impressionante. A audiência ia 2 horas... O programa ainda está no ar, eu só saí. 2 horas só de conversa, de papo, de descontração, essa coisa toda. Aí o diretor da rádio me chamou um dia e falou, olha, a partir de agora serão 4 a apresentar o programa. E a gente dividia os patrocínios por 3. Aí ele falou, agora vai ter que dividir por 4. Aí eu falei, deixa eu ver se eu estou entendendo. Quer dizer que então você contrata um cara e nós é que vamos pagar o salário dele. Quer dizer, em vez de ter aumento, eu falei, a mesma coisa de você, você jogar, por exemplo, no Cruzeiro. Aí o time resolve contratar um outro jogador e fala,
Agora, em vez de dividir por 11, vamos dividir por 12 o patrocínio. Então, eu não achei injusto, e aí eu pedi para sair. Os diretores de rádio, geralmente, esse pessoal, eles não têm a gente como investimento, tem como despesa. Infelizmente, né? Show de bola. Isso aí. E aí, Tadeu Soares, quer perguntar alguma coisa aí, meu camarada? O Luciano não deixou nenhuma pergunta. Ele já foi. Dessa vez eu não fui o último, né? Agora. Magela, fala um pouco quando você ia levar a garrafa de café na rádio lá, eu ouvi você falando uma vez, porque pergunta eu já não tenho mais. Não, um disquinho lá, aqueles gente, duas... o sonho a gente tem que fazer de tudo. Eu era um ouvinte realmente mala, eu participava de tudo quanto é sorteio, ficava o dia todo no orelhão ligando, eu quero participar do sorteio. Na realidade eu queria era uma oportunidade de fazer um programa de rádio. Então minha mãe fazia um café e eu enxergava um pouquinho. Aí o filho da mãe do apresentador, Orlando Guimarães, quem trouxer uma garrafa de café vai ganhar um compacto simples. Porque tinha compacto que eram 2 músicas de um lado, 2 do outro. O simples era muito simples, ele era humilde. Ele tinha uma música de cada lado. Mamãe acabou de fazer o café, eu subi um morro, uma subidona, chegava na rádio morrendo de cansaço, suado, e aí eu levava o café e eles me davam um compacto simples de alguém que você nunca ouviu falar na sua vida. Eu acho que o cara gravou esse compacto só para mim, porque uma musiquinha excomungada de horrorosa, mas aí, e era isso umas 3 vezes por semana. Eu pensei, como é que eu fui trouxa desse jeito? O cara queria tomar o café da minha mãe e me dava uma porcaria de um disco. Eu lembro desse disco aí. É bom pra enfeite, Magela. Você deve ter até hoje. Não, eu tinha uma coleção de... Eu falei assim, quem quiser ouvir uma coleção de disco ruim, que ninguém nunca ouviu, vai lá em casa. Nossa, mãe. Tinha um que vinha até com uma calça jeans na época, que você comprava calça jeans e ganhava um disco dele. Mas essas coisas de... Coisas de gente antiga aí, eu tô por fora. Hein? É verdade, isso é de antigaço mesmo. Esses tempos de hoje, não imagina como é que antigamente era assim. Mas o cego realmente ainda tem esse preconceito com a gente, mas ele era muito maior. Antigamente o cego, aleijado, era visto como pedidor de esmola, vendedor de rifa, né? Hoje deu uma melhorada bacana, mas em questão de subestimar a nossa inteligência, continua. E as pessoas ainda continuam achando que a gente é cego e surdo, né? Porque eles comentam da gente do nosso lado. Bem isso. Aproveitando o gancho aí, Magela, deixa eu fazer outra pergunta aí. Percebemos que você aceita bem, né, a deficiência visual. Para você é bem tranquilo. Sempre foi assim? Ou você já chegou alguma época que ficou meio para baixo, por não enxergar? Às vezes também pelos preconceitos que a gente acaba sofrendo, né? E o que você diria para o pessoal que ainda não se aceita? Deixa eu colocar aqui o microfone novamente, saiu aqui. Peraí, só um pouquinho. Eu coloquei aqui no lugar aqui. Pronto. Agora tá ativado. Desculpa, faz de novo. Fala, Cássia. Vou repetir a pergunta, então. Sim. Eu perguntei se você sempre aceitou a deficiência visual, que aparentemente você aceita muito bem, né? Ou se já teve alguma época que você se sentiu para baixo. E o que você diria para quem ainda não aceita, né? Às vezes perdeu a visão recentemente, ainda não aceita. O que você diria aí? Olha, foi bom você falar sobre esse assunto, porque eu acho que a grande maioria dos cegos que já enxergaram já passaram por isso. É complexo. Eu não queria assumir a bengala de jeito nenhum. Por quê? Porque eu acho, o cara que me conheceu enxergando e andando sem bengala vai ficar com pena de mim, uma bobagem. Eu inventava um monte de desculpas, e eu acho que a grande maioria dos cegos fazem isso. Não precisa de bengala. Precisa sim. A partir do momento que eu assumi a bengala, eu fiquei muito independente, porque eu falo assim, nem todo mundo está disponível para ajudar a gente.
Então a gente também tem que fazer o nosso papel. E aí o que acontece? Eu fui fazer um show em Ipatinga há alguns anos e a mãe de um deficiente falou: Magela, ele não quer assumir a bengala de jeito nenhum, me ajuda, conversa com ele. Aí no camarim eu conversei com ele, falei: eu vou fazer o seguinte, vamos fazer um test drive aqui. Eu dei a bengala para ele, falei: vai bengalando aqui, ó. Claro que no início você não vai se adaptar, mas você vai acostumar e assuma a bengala, deixa de bobagem. E aí, menino, o que acontece? No ano passado, eu fui fazer um show, uma palestra na Semana do Cipate para Uzi Minas, lá em Patinho. Aí falou: Magela, tem um psicólogo nosso aqui e ele queria te conhecer e ele também é cego. Aí tá, eu sento do lado do cara e falo assim: Magela, você lembra que você teve alguns anos, você veio aqui fazer a apresentação no teatro, e aí a mãe de um cego te procurou para falar dele, não sei o quê. Enfim, ele é psicólogo. Como diria o Roberto, esse cego sou eu. E ele falou que foi muito legal, que eu ajudei, ele assumiu a bengala, estudou, se formou psicólogo e hoje ele trabalha para Uzi Minas. E você vê como é que é coisa de Deus. Uma outra vez que eu fui em Londrina, no Paraná, fazer uma apresentação, o cara que me contratou falou: Magela, tem um mecânico que ficou cego e o cara tá querendo fazer bobagem. Ele não tá revoltado, não aceita a deficiência de jeito nenhum. Você pode conversar com ele? Eu falei: claro que eu posso. Aí ele foi, e coincidentemente, eu estava com o notebook e o lance do Skype. E olha a coincidência mesmo, que eu falo que é um negócio muito doido. Eu conversava com um cara que é cego e que trabalhava na Varig, ele enxergava e ficou cego. Aí eu contei para ele: estou com um amigo nosso aqui, um mecânico, e ele perdeu a visão recentemente, e eu queria que você, que já enxergou bem como ele, falasse para ele. Aí, cara, ele falou assim: olha, você está conversando com um cara que já enxergou bem, trabalhava na Varig, uma empresa legal, e que ficou também querendo ficar em casa, desesperado, chorando. Aí falou para ele assim: eu cheguei à conclusão, falei assim: peraí, gente, eu vou ficar aqui? Não, eu já tô cego, não tem outra maneira. Então, aí, resumindo, o cara falou: depois que eu fiquei cego, eu tenho 2 cursos superiores, ganho muito mais do que estava. Ou seja, não quer, eu até falo no show, não quer dizer com eles, vamos ficar cego então. mas é uma maneira que o cara deu uma palavra legal. Eu não consegui mais saber desse mecânico, mas eu acho que com certeza ele teve uma injeção de ânimo de assumir a cegueira e a bengala também. Esse lance da bengala é muito sério. A maioria inventa um monte de desculpas. Não precisa não, eu moro aqui do lado mesmo, não precisa, e é complexo. Com certeza. E obrigada aí por compartilhar com a gente, né, da questão da vergonha, porque assim, acontece mesmo, da gente às vezes, por várias coisas, a gente coloca muitos empecilhos, né? Então, olha, Cássia, assim que a gente conseguiu mudar, né, que a gente conseguiu lutar contra isso aí, com essa vergonha da bengala, incentiva muita gente aí que ainda tem. Inclusive, uma amiga minha, e isso deve ter acontecido várias vezes com mulheres deficientes visuais. Acho que foi em Curitiba que aconteceu isso. Diz que estava a menina grávida, estava com barrigão, está bengalando, vem um carro, desce uma mulher que supostamente está com um salto alto, ploque, e falou bem assim: deixa eu te falar uma coisa, o meu marido é advogado, o meu sogro é juiz. Me conta, você tem noção de alguém, quem é que fez isso com você? Ela falou: isso o quê? Te engravidou? Ela falou: olha, foi mais 3 que está lá em casa, o meu marido. Então, você vê como que ainda acontece coisas dessa maneira, gente. Então, é chucro o negócio ainda. É um troço muito doido isso. Legal, Magela. Legal. E aí, Agostinho, manda uma pergunta aí pro nosso Acho que não sobrou não, hein, Agostinho?
A Cássia fez Tá logo. Pergunta a idade dele. A Cássia não vai deixar. Sobrou qual o time dele, Agostinho? Não, Agostinho, Qual o deixa eu time falar, dele? falar para você o seguinte, eu torço pro América de Belo Horizonte, que é a melhor coisa que tem é torcer pro América, que eu já sei que o time é ruim, então se o Galo Você não fica nem perde, eu sofrendo. gosto dos atleticanos. Se o Cruzeiro perde, eu faço o mesmo. Se o América perde, eu já estou acostumado. Então é tranquilo essa Sofrimento a questão menos. É um sofrimento a menos. Mas, Magela, primeiramente, obrigado aí pela sua atenção, por você participar aqui da nossa entrevista, tá? Eu quero dizer que eu sou um grande fã seu aí como humorista, aí como pessoa. E eu tive o prazer de assistir um show seu, já tem bastante tempo, uns 20 anos aqui na minha cidade. E eu digo que foi um dos melhores shows que eu foi aquele. Bom. E Que bom, a pergunta que eu obrigado. quero dizer para você é o seguinte: hoje você é um cara vencedor aí que lutou, venceu, foi para fora aí já do país. O que te ajudou a não desistir, a querer vencer? E que incentivo você deixa, assim, você já deixou para os deficientes aceitar a bengala, mas que incentivo você deixa para eles e para quem também nos ouve aí, que não tem deficiência, mas que às vezes passa por algum problema, que incentivo você pode deixar para eles? Bom, eu, por incrível que pareça, vou contar para vocês uma coisa que tem muitos cegos que não gostam de mim e não me conhecem. Eu sei que é uma minoria, que a maioria gosta do meu trabalho. Uma vez um cara que é vereador, Arnaldo, que entrevistaram ele, perguntaram: o que você acha do trabalho do Magela como humorista? Não gosto muito, não. Você já assistiu o show dele? Não. Aí foi em Recife participar para divulgar do meu espetáculo. Aí estava lá um diretor de uma entidade de cegos e ele falou assim para mim no programa: Magela, você não acha que você poderia fazer mais pelos cegos do Brasil do que você faz? Aí eu perguntei para ele: o senhor já assistiu o meu espetáculo? Não tive oportunidade. Pois eu gostaria muito que o senhor fosse, porque no meu espetáculo Ceguinho é a Mãe, eu vou brincando, eu vou conscientizando as pessoas da maneira certa como lidar com o cego. Então, eu acho que é uma contribuição muito bacana, porque dezenas de cegos já me comentaram, mas muita gente já chega me dando o braço porque viu você em algum programa de televisão conscientizando. Então, aí eu falo, se eu for fazer mais do que isso, vai deixar de ser um show de humor, vai ser outra coisa. E eu sou humorista, mas eu procuro fazer a minha parte dessa maneira. Então, Uma maneira mais descontraída, né? Na novela América, por exemplo. Na novela América, alguns anos atrás, tinha lá um personagem que era cego e tinha o Dudu Braga, filho do Roberto, que fazia entrevista com deficientes que se destacavam. E eu ouvi dizer, e é bem provável, que muitos cegos davam assistência ao pessoal, dava dicas, né, para compor o personagem. E não é que sou eu, mas eu teria que ser chamado, porque, queira ou não, eu sou uma pessoa conhecida pelo meu trabalho todo, e eu ouvi dizer que tinha alguns cegos que não gostavam de mim, gratuitamente, e não chama Magela, não, Magela não faz nada para os cegos, e falou assim, entendeu? E como tem pessoas que, por incrível que pareça, que enxergam e que não vão no meu espetáculo por eu ser cego. Muitos deles já falaram: Magela, quantas vezes eu já fui chamado para ir no seu show e eu não fui porque eu fazia um pré-julgamento, eu achava, o cara é cego, ele não vai segurar uma hora uma plateia. E que arrependimento, Magela, que você me desculpa por ter te pré-julgado, essa coisa toda. Então, tem essas coisas. Então, tem pessoas que chegam e te falam, e tem outras que continuam não indo no teatro me ver com esse pensamento maluco. Ô Magela, deixa eu partir para uma área aqui na nossa área que é de tecnologia. Sim. Queria que você falasse assim um pouquinho para nós aí sobre o que os produtos da Apple, mais especificamente no teu caso, acho que o iPhone,
o que ele auxilia para você aí na sua profissão, no seu dia a dia, assim, e o que você pode dizer, assim, um ponto positivo e um negativo aí da Apple? Nós são muito mais pontos positivos, tá bem acessível. É evidente que quando eles atualizam uma versão, aí eu acho que o ideal é a gente saber se a versão tá boa primeiro, tudo para depois atualizar. Mas a curiosidade é tão grande, não sei se acontece com você, comigo, aí eu falo, não, vou atualizar assim mesmo, quem sabe tem mais novidades, tudo assim. E para mim, as minhas pílulas, que às vezes eu tenho uma pílula que eu gravo com o Caquinho aqui, que dá 1 minuto e 5, 1 minuto e 6, aí eu vou lá e edito ela, dá mais trabalho, tudo assim, e no WhatsApp, nossa, assim, é muito legal. O contra que eu acho, a Siri, por exemplo, em vez de evoluir, ela está desevoluindo, porque a Siri tá que nem a velha surda. Eu não sei se vocês já notaram. Ela tem 2 comportamentos. No WhatsApp, ela fica mais surda do que, por exemplo, no Twitter ou em outro lugar. Quando você vai twittar, que você fala, ela entende melhor. No WhatsApp, eu até falo sempre esse exemplo. A diretora lá da Praça é Nossa, ela chama Adela. E aí, um dia eu mandei um recado assim, bom dia, Adela. Aí, quando eu fui olhar, ela, bom dia, Cadela. Aí eu apaguei, deu tempo de apagar. Mas acontece. E outra coisa que eu notei, não sei se vocês já notaram, quando você fala mais rápido, ela assimila melhor, coisa mais doida. Ela funciona no tranco. Ô Magela, eu queria fazer uma pergunta que eu não poderia deixar de fazer, cara. Eu queria que você falasse assim, pelo menos assim, umas 2 ou mais pessoas que você julgar, que você já entrevistou, assim, que são assim personagens que você jamais imaginou que iria conversar assim com essas pessoas. Que eu entrevistei? Bom, eu não digo que assim, tem uma que eu fiquei muito lisonjeado e esse lance de eu estar fazendo entrevista com pessoas famosas, eu sou pego constantemente com surpresas agradáveis. Roberto Carlos, eu fui no camarim dele aqui em Belo Horizonte, aliás, não, a primeira vez foi em Brasília, depois em Belo Horizonte. E aí fui dar um abraço nele, tinha uma fila quilométrica, e aí eu fui dar um abraço nele, ele falou assim, pô, bicho, eu sou muito seu fã, gosto demais do seu trabalho. Ele me pegou de surpresa, falei, que coisa maluca. O cara é meu ídolo, o cara é o rei no Brasil inteiro e falar que é meu fã, é uma coisa muito doida. O Silvio Santos, que eu fui participar do jogo das 3 pistas, aí ele falou para mim assim, aliás, antes o diretor falou, Magela, vai ser fácil, Silvio, conversar com você, que ele já assistiu o seu show pela Netflix. Aí eu falei, não é possível. Aí quando eu fui, eu falei, gente, eu vou ficar emocionado, minha perna vai ficar bamba. E aí ele falou, olha, eu assisti o seu show na Netflix, você fala do dia a dia do cego, e você faz um trabalho muito bom, eu vi você na minha casa. Aí eu fico imaginando, isso é muito doido na minha cabeça, eu fico imaginando o Silvio Santos de cueca no sofá, então os troços muito doidos. Eu entrevistei o Leonardo, e o Leonardo falando que gosta de mim, que acha o meu humor bacana, o Eduardo Costa, o Ratinho. Mas você vai ter que falar na voz deles agora, eu quero ver. Como você viu o Leonardo? O Leonardo aí também eu não sei não. Então o Gugu, Marcelo, Roberto, gosto muito do seu trabalho, acompanho sempre você, sou uma pessoa muito bacana, talentosa. Hein? Ratinho. O Ratinho. Botou o Ratinho. O Ratinho, é porque ele tem uma voz mais ou menos normal. É uma barbaridade. Porque e Tiririca? Eu acho muito lindo a sua falsidade. Eu acho muito lindo. Eu tava vendo a entrevista hoje que você fez com ele no seu canal no YouTube. Eu fiz com o Tiro Lipa, o filho do Tiririca. Isso. Que é muito talentoso, aliás. Ele é bem legal. É que é doido igual, né? Por isso que eu confundi o nome. Mas eu você acho não viu direito lá na imagem. Eu acho ele bem mais talentoso que o filho, mais talentoso que o pai. E o pai
eu trabalhei com o Tiririca, e o Tirulipa, ele era pequenininho e ele foi fazer uma participação lá e nós ficamos encantados. Falei, gente, esse moleque tem um baita futuro pela frente. E acabou que isso aconteceu, ele está estourando, está lotando tudo quanto é teatro, e ele topa qualquer negócio, de vez de mulher, faz paródia, mas para chegar onde ele chegou, ele fala, ele ralou demais, e é assim, é as trombadas e as cacetadas que você leva que te engrandece, né? Desculpa, eu esqueci de falar para vocês como que foi que eu consegui produzir, eu aprendi a produzir, foi uma coisa muito doida, eu falo nas minhas palestras. O Ricardo Faria, músico e produtor de Belo Horizonte, eu trabalhava na Rádio Confidência, e ele vendo que eu tinha talento para fazer voz, imitar velho, imitar caipira, imitar todo. Falei, Magela, quer fazer um programa uma peça teatral, radioatividade, um programa de rádio no palco? Eu falei assim, eu não escrevo. Não, eu vou escrever para você só vai decorar. Topei, claro, foi legal. Aí eu vou pular para o final para vocês entenderem. Aí eu estava fazendo uma campanha para ir para Cuba para fazer uma cirurgia, que surgiu na época uma possibilidade de voltar a enxergar, mas acabou que eu fui sem enxergar e voltei vendo menos ainda. Não adiantou nada, gastei $6 mil, não adiantou nada. Mas aí o Lilico, que era personagem da Praça é Nossa, ele falou, Magela, eu vou falar de você no programa do Jô, quem sabe ele te chama, porque você tem uma história legal, você é engraçado, quem sabe aí você dá o número da conta e consegue a grana. Gente, o Jô Soares, 11h30, e antigamente não tinha rede social, a audiência era esmagadora, um negócio, eu não imaginava nunca que ele ia me chamar. Aí toca o telefone em casa, é da produção do Jô, você pode vir aqui semana que vem? Eu falei, nossa, eu vou a pé. Claro que eu vou. Aí, gente, eu tremia. Vocês não imaginam, se eu cuspisse no chão, não ia sair nada. Eu fiquei muito nervoso. E aí, o que acontece? Eu só tinha os textos decorados do Radioatividade, né? Para a entrevista ficar legal e fluir. Aí eu falei, vou falar dos textos da Radioatividade. E a entrevista, eu achei que a minha participação não foi legal, eu sou muito crítico comigo, a gente sofre, mas é bom. Eu sou muito crítico. Acabou a entrevista, deu uma repercussão no Brasil inteiro. O Cadinho, meu produtor, que me deu oportunidade em teatro, ele ligou para mim e brincando, ele falou brincando, Magela, se não fosse os meus textos, sua entrevista tinha sido uma porcaria. Aí eu falei, putz, não é possível que eu só sei decorar texto. Aí eu pus na minha cabeça, gente, eu vou, não sei como, mas eu vou produzir um texto, eu vou produzir um show. Aí veio na minha cabeça ceguinho é a mãe. Porque antigamente o termo ceguinho era muito pejorativo, doía no osso da gente. Era ponto de referência. Então a gente ficava muito ofendido, chamando de cego e ceguinho. Então Cega é sua mãe. Aí o que acontece? Aí falava, ceguinho é a mãe. Aí bom, e agora para fazer os textos? O nome, mas e os textos? Aí eu fui lembrando dessas histórias engraçadas que acontecem com a gente, e eu fui juntando as histórias que cegos, amigos meus, me contavam, que eu acho que a gente é cego, é surdo, que o cego não pode casar, que a gente não pode errar na vida também, que a gente tem o direito de errar na vida, o cego pode casar também. E essas coisas, eu fui e pontuando com efeitos sonoros, sendo radialista, eu peguei essa experiência, e aí o que eu falei? Ficou pronto, eu falei, eu vou chamar o Cadinho para assistir o show. Aí chamei o Cadinho, e no camarim, ele falou, Magela, quem é que escreveu para você esses textos? Que show maravilhoso, o texto de abertura, o currículo. Aí eu, do fundo do coração, fui eu. Mas tudo, efeito sonoro, tudo fui eu. Então, hoje eu falo que eu sou grato ao Cadinho por duas coisas. Por ele me chamar para fazer teatro e por ter brincado, me esculhambado, falando que se não fosse os textos dele, minha entrevista teria sido uma porcaria. Eu devo ele de coração. Eu grato a ele por duas vezes. Então, o que eu falo é você tirar de uma coisa negativa, uma adversidade, e se você tem certeza que você
tem talento, que você faz bem, pode demorar. As portas vão se fechar, mas você não pode desistir que uma hora aparece um anjo da sua vida, como apareceu ele e apareceu o Jô. E hoje, eu digo que eu já tive 11 vezes no programa do Jô, que é um orgulho, que é um privilégio para qualquer profissional. Muito legal, Magela. Magela, nós temos um quadro depois desse, que é o nosso quadro de encerramento. Eu queria convidar você para ficar mais um pouquinho com a gente, pode ser? Pode, claro. Então, e antes de encerrar aí, posso fazer mais uma perguntinha? Sim, pode. Tá empolgada. Tá empolgada, empolgou a mulher. Que bom, que bom. Não é sempre que a gente tem uma presença ilustre aqui no meio da gente, né? Isso aí. Magela, você tem alguma história engraçada e que você não inédita, que ninguém ainda na rede sabe, para você jogar aí no nosso podcast aqui? Bom, eu acho que contei pouquíssimas vezes isso e que realmente aconteceu. Eu fui no tem umas 3, mas vou contar uma delas que é mais rápida. Eu tenho um amigo meu, Diogo, foi comigo nos Estados Unidos e eu não falo, além de ser cego, não falo nada em inglês, né? E ele também não sabe fazer. Aí, na volta dos Estados Unidos, eu fui fazer show para brasileiros em restaurantes. Aí, na alfândega, não sei, do nada, o cara lá achou que eu era uma mula. Mula é aquele que leva droga, né? Droga para traficantes. E o cara me perguntou em espanhol, que tiene no estômago? Eu falei, não, no estômago não tenho nada, não. Aí o tem comida. Achou que ele estava perguntando se era comida. Não, tem sim. Eu falei, Diogo, seu animal, o cara tá achando que eu sou mula, que eu tô levando droga, que eu tô com cocaína no estômago, alguma coisa. Aí ele ficou tão assustado. Depois o cara conversou comigo, viu que não tinha nada a ver. Aí, na hora de agradecer, o Diogo não sabe nada em inglês. Em vez de falar thank you, ele falou com o negão love. Não, Diogo. Você falou que ama o negão. E isso realmente aconteceu. O Diogo é muito doido. Ele falou comigo. Eu sou muito engraçado mesmo. Né? Ele falou comigo, ele falou, Magela, nós estávamos no hotel e o contratante, para economizar, deixou a gente no mesmo quarto. Aí ele falou, Magela, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho uma mania, quando eu tenho um pesadelo, para eu acordar, eu grito. Eu falei, como é que é, Diogo? Eu grito. Eu falei, beleza, tá, eu escutei. Não é que de madrugada o filho da mãe dá um puta berro no corpo. Diogo! Desculpa, foi mal? Foi péssimo, Diogo. Eu tive um pesadelo. Agora você pensa o seguinte, olha a situação. Eu, cego, tô aqui no quarto com você, de madrugada, o que eles vão achar? Quem de nós dois que é... O cara passa no corredor e tal, olha o quarto do ceguinho, então o cara gritando, eles vão achar que nós estamos coisando aqui, ué. Nós estamos coisando e que você tá me coisando. Já aconteceu mesmo. Tem uma coisa muito engraçada, né? Já me perguntaram uma vez assim, você é pai? Como assim? Já perguntaram isso pra mim, aí eu parei, o colega dele, e tu precisa enxergar pra fazer filho, cara? Não nem falar. A repórter me perguntou, e eu brinquei, claro que eu vou brincar, assim, quando é que você adquiriu a sua doença? Eu falei, foi na liquidação do shopping. Foi um break fight. Aí eu perguntei pra você, 50% de desconto, né? Vocês vendem à vista? Eu falei, então me dá 2. Aí legal. Era no Magazine Luiza, o cara falou, só amanhã. Ô, Magela, ainda bem que você não riu de mim, né? Quando eu fiz a pergunta pra você, depois eu ri tanto, coloquei no mudo e ri tanto quando eu perguntei pra você se você nasceu se você nasceu cego, se você adquiriu. Não, e a pessoa falou assim, como é que é? Você já nasceu assim? Eu falei, não, eu nasci bem menor do que isso, bem pequenininho. Não foi no turno de ensaio. Vamos encerrar aqui a entrevista, daí a gente parte para o nosso bate-papo final, mas
antes aí, Magela, pô, eu queria agradecer muito mesmo, cara. Tá bom? Não tem que agradecer, não, prazer. Obrigado, Magela. Muito legal. Eu aqui, sinceramente, agora eu agradeço muito a vocês do Acessibilidade Apple, porque eu acho encantador, eu acho muito legal essa solidariedade, todo mundo querendo ajudar numa boa, assim, eu até queria pedir permissão a vocês, eu tinha tido essa ideia e acabou que no programa do Danilo eu ia fazer, acabou passando batido, como estava eu e o Caquinho, primeira vez que o Caquinho Big Dog ia apresentar, mas eu queria pedir a permissão a vocês quando eu for em algum programa de falar da turma Acessibilidade Apple, das pessoas tirarem da cabeça achar que nós somos que somos super cegos, que isso que eu falo para as pessoas, eu tenho muito a aprender ainda, e vocês já estão de divulgar o Acessibilidade Apple, até mesmo para os videntes conhecerem e a acessibilidade, como que a gente lida bem com isso e, consequentemente, ver a gente com mais naturalidade. Então, para nós, pode ter certeza que seria uma honra aqui de toda a administração ter o nosso trabalho divulgado por você. E pode ficar à vontade. E para finalizar aqui, vamos deixar aqui umas palmas para o nosso ilustre convidado aqui. Obrigado. Obrigado a vocês. É isso aí, galera. Então voltamos aqui para a nossa parte final do nosso podcast, né? E pedimos aqui que o Magela continuasse conosco aqui. E, Magela, gostaria que você falasse do seu show agora em São Paulo. Então comenta aí com a gente. Com certeza eu estarei lá. Vou conversar com você lá para tirar uma foto, hein? Beleza, eu quero um autógrafo. Convidar o pessoal de São Paulo e vai ser muito bacana. Quero muito que vocês conheçam o meu trabalho mais a fundo. Vai ser dia 16, quinta-feira, 9 da noite, no Comedians, que fica ali na rua... Augusta. Na rua Augusta, exatamente. Então vai ser muito legal, vai ser um prazer muito grande. O Juninho e como que faz para adquirir o ingresso, Magela? Eu vou procurar saber depois e passo para vocês, mas provavelmente deve ser no site do Comedians, né? Deve ter as explicações direitinho. Eu acredito que eles devem colocar à venda no início do mês de maio, mas eu vou procurar saber com antecedência e passo para vocês. Magela, deixa as suas redes sociais, por gentileza. O Twitter... Tudo é Ceguinho, né? Twitter, @Ceguinho, a fanpage também, O Ceguinho, fanpage.com/O Ceguinho, o YouTube e o Instagram, Magela Ceguinho. Magela Ceguinho, e agora eu estou intensificando aí no YouTube com novas entrevistas, estava meio parado. Tá show de bola. Aí tá bem bacana, bem divertida, são entrevistas curtas e bem-humoradas, então tá aí o convite para todo mundo. Tio Magela, tudo bem? Oi, quem tá falando? Oi, eu sou o seu cachorrinho? Tudo bem, tio? Criança pode ir lá no seu show também, tio? Gente, 16 eu posso ir lá? A criança pode entrar? Pode, porque o show é o show é para todas as idades, é 1 hora sem nenhum palavrão. Ah, que bom! Show de bola, tio! Eu vou com o tio Terce lá. Você tem cachorro, não? Não tem, não. Eu tenho medo de te morder a gente. Aliás, quando eu faço a imitação do Scooby-Doo, eu esqueço que Scooby-Doo é muito velho. Tem muita gente que nem sabe. A criançada... Não... Hoje em dia, a criançada... Hoje a criançada até em outras coisas... como é que é, gente? Tá na internet. Né, hoje em dia... A Cássia conhece o Scooby-Doo, não? A Cássia conhece. Conhece? Você conhece? Eu conheço. É possível que ele não conhece. Cara, muito igual. Na loja, meu vizinho. Na loja eu fazia imitações desses personagens que antigamente faziam muito sucesso, né?
Fazendo, desculpa, onde tá você, meu filho? Eu tô aqui na loja fazendo economia, preço bom pra cachorro. Aí ficava o Zacarias. Não seja trapalhão, vamos fazer economia, meu Deus. Aí era muito legal que o pessoal achava que os personagens estavam lá. Alô, Nanico, vamos fazer economia? Ô, Fred, vamos levar bobão e pedreta. Aí era bem legal. Show de bola. Pô, mas isso... Muito legal, cara. Muito legal mesmo, hein? 10, muito o vovô 10. não quer perguntar nada pro Magela? O vovô Petrucci. Tudo bem, meu filho? Eu tô meio cansado aqui com uma hora. Gente, pela voz dele, ele tem 180 anos. 165, meu filho. É. 165 Olha, só. Eu vou te contar um negócio, eu acho que nem se fizer aquela mistura, aquele rabo de galo com Viagra, Cialis, vai resolver, hein? Resolve. Eu uso diamante azul, meu filho. Diamante azul resolve. A única coisa que sobe aí é a pressão, Magela. Só vive no alto, sabe minha pressão. A febre fica alta. Mas fazer o quê, né? A gente tenta, mas aí tem diamante azul agora. Né? Pois é, vovô, mas acontece o seguinte, isso é uma realidade. Você acredita que tem gente que tem jovem aí com 20 anos, 25 anos, tomando Viagra. O cara não vê que depois o organismo vai acostumar, depois quando ele estiver com 40, não vai, nem com reza brava, nem com milagre vai acontecer. Nem amarrando uma pedra em cima do... fazendo uma gangorra para levantar, não levanta mais. Isso aí, muito bom, hein? É isso aí. E Magela, conta uma piadinha aí, aquela que não pode faltar no seu show pra gente, pode ser? Uma palhinha. Não, tem a Dinalva, a minha mulher, ela tem quase 4 anos que a gente tá junto aqui, e até hoje ela esquece que eu sou cego. Então, um monte de gente acontece. Eu sei como é que é. Pediu assim, eu sei bem como é que é também. Falou assim, Magela, pega o queijo lá na geladeira. Aí eu tô lá procurando, cadê o queijo? Nossa senhora, gente, o da tampa vermelha? Ah, bom, da tampa vermelha. Agora assim facilita, né? Agora sim. Facilita. É legal esse negócio aí. Aqui em casa, minha mãe também fala: filha, pega aquela tapoeira da tampa rosa. Agora eu vou saber qual é. Pode deixar que em 2 segundos eu trago a tapoeira. Assim, fala com ela, mas você esquece que além de cega eu sou daltônica? Eu confundo as cores que eu não vejo. Não, e tem uma senhora aqui, ó, a Dinalva, ela torceu o pé, e aí ela estava se recuperando, foi com o carro lá, aí a mulher da padaria falou, nossa, Dinalva, mas você torceu o pé e está dirigindo? Eu falei, não, mas o carro é automático. Ah, então ele é adaptado para Magela? Aí eu não posso perder a piada. Eu falei, não, ele é adaptado, ele tem uma bengala assim embaixo do para-choque e ela vai balançando assim, e vai me guiando. É igual o filho de deficiente, né, Magela? Os filhos são saudáveis? Eles são normais, tem um que voa. Tem um que voa. Essas paradas é muito engraçadas, né? Acontece muitas essas coisas comigo. Mas, olha, Cássio, eu digo o seguinte, eu acho que a mulher cega talvez seja até mais discriminada ou é discriminada do outro lado. Esse lance da sexualidade que eu falei, a Geslaine, que é uma amiga minha, quando ela tinha um menino pequenininho assim, quem enxerga amigo dela ficava falando os olhares das pessoas no elevador, achando assim uma coisa mais doida a cega ter um filho e acham absurdo. As minhas irmãs cegas, elas cozinham e quando um vidente vê pela primeira vez, acha que está vendo um fantasma na frente, assim. Então, pior que acontece mesmo, Magela. Aqui em casa mesmo, recentemente, eu tava fazendo não lembro o que na cozinha e a minha madrinha, né, ficou em cima de mim, porque assim, eu não era acostumada a ver, né, aqui em casa o pessoal já
querendo proteger, e aí eu fico estressada, porque a pessoa já é acostumada a fazer aquele negócio, a pessoa fica em cima de você, parecendo que você, além de ser cega, é retardada. Eu falei, eu tinha namorada, quando eu fui lá na casa da minha irmã, eu falei pra ela, olha, você vai ver ela cozinhando, por favor, não se ofereça pra nada. Se ela pedir, tudo bem, mas assim, não. Aí ela ficou, gente, ela faz tudo direitinho. E uma vez, eu não sei se vocês conhecem... E de olho fechado. De olho fechado. Só não com os pés nas costas. Ô, Cássio, eu não sei se você conhece, mas teve uma mulher deficiente visual que ela escreveu sobre isso, explicando que não precisa da visão, que ela estava dizendo assim, na prática, como que é assim, como é que fala, gente, o calor do fogo, do fogão, ela estava falando assim, como que dando técnicas, né? Como que acostuma mesmo, né? Então, sim, e eu acho que assim, as pessoas que enxergam acabam usando muito a visão. Então, para elas, é meio que impossível fazer algo sem aquilo. É igual na questão da criança também, que você falou, né? Teve uma época que minha tia estava passando por um momento difícil, que eu cuidava do filho dela de nem um mês de vida. E as pessoas, assim, de fora, ficavam chocadas, assim. Nossa, mas ela é louca de deixar ela com a menina que nem enxerga. E ele foi muito bem cuidado. Dei banho, nunca morreu afogado, trocava a fralda. Então, assim, as pessoas às vezes pré-julgam, né? Como você mencionou na entrevista, sem mesmo conhecer a pessoa, né? E viu, Magela, você sabia que a Cássia Emily aí, ela é a Miss Acessibilidade porque ela é capa do calendário do mês de novembro da Fundação Dorina Noil. Olha, que legal. Aliás, lá em Ilhéus, aproveita e mandar um abraço aí, Magela, por favor, para o Antônio Carlos e para Penha, lá de Ilhéus, que não perdem um podcast. Perde um podcast. Antônio Carlos e Penha. Isso. Ô, Antônio Carlos, Penha, obrigado pelo carinho de vocês aí. Eu fiz... peraí, Comando da Turma fica perto de Ilhéus, não fica? Acho que é isso mesmo. Eu fiz shows, eu fiz uma apresentação para os hóspedes do Hotel Transamérica e quem vai para lá geralmente passa por Ilhéus. Um lugar, nossa, como que é? O Nordeste é show de bola, né? Nossa, mãe, a água é generosa, a água quente, não, é bom demais. Fortaleza, eu vou fazer show em Fortaleza semana que vem e lá, Fortaleza é um dos lugares mais... o clima é um dos mais generosos, porque, por exemplo, em Manaus, você desce do avião, você leva aquele bafo quente, porque é quente e úmido. Agora, Fortaleza é quente, mas a brisa ela é uma temperatura mais amena, então fica aquela brisa gostosa, impressionante. Show de bola. E a nossa brisa aí... Um abraço pro Antônio e fui falar um abraço pro Antônio e acabei falando de Ilhéus, de Fortaleza. De Manaus e adiante. Já voltou para Ilhéus. Tem mais um recado aí, ó. Manda um beijo também para os nossos fãs mirim aí. A Isabelle e o Rafinha. E o Miguel Isabelle e Rafinha. E o Miguel. Isabela, Rafinha. E eu também. Manda para mim, tio. Manda para mim também, tio. Vai dormir. Você já voltou do banheiro? Foi esvaziar a cabeça, né? Beleza. Eu tive que tomar banho, que eu me sujei todo. Legal, viu, gente? Mas, pô, Magela, não tenho palavras aí para agradecer, cara. Muito obrigado mesmo, hein, por disponibilizar esse tempo seu aí. Bobagem, o tanto que vocês me ajudam lá no grupo, lá todo mundo, eu boto de exemplo, isso é uma troca de gentileza. Eu acho que nem gentileza, isso é obrigação, né? A gente, como é que a gente se ajudar. Se ajudar. Agora eles vão acreditar que a gente fala com Magela. Agora todo mundo acredita. Aproveitando, manda um beijo aí pro meu pai, que eu falo pra ele que... da televisão. Teve uma vez que eu tava ajudando você, alguma coisa no grupo, não lembro agora. Aí meu pai ouviu só e falou: "Você é o Magela?" Eu falei: "Pai, eu sou moderna, eu falo com Magela." A gente pode não ver o Magela, mas a gente fala com ele. A gente vê sim, quem disse que não? Você perguntou e não, agora eu fiquei curioso.
O seu problema de vista não é retinose? O que é? Não, eu tive retinoblastoma bilateral, que é um câncer atrás do globo ocular. Ah, é? Aí eu perdi uma visão com 4 anos e a outra com... Não, uma com 1 ano e 9 meses e a outra com 3 e 11. Mas aí, você tem memória visual, mesmo tendo sido perdido com 3 anos? É a impressão que dá quando eu ando, quando eu falo as coisas, que as pessoas falam que parece que eu tenho, mas eu não associo muito, não. Eu acho que é questão da convivência mesmo. Não que eu lembre. Não, e o povo tem mania de fazer... Nossa, você fala olhando pra gente. Mas você tá na minha frente, eu vou falar olhando pra trás. Não, o que dá mais quem raiva... já enxergou... dá mais raiva é a pessoa falar assim... Pode falar, Luciano, te cortei, desculpa. Não, a gente que já enxergou, a gente conversa olhando pra pessoa. Sim. Né? E quem nunca enxergou, não olha. Então, por isso as pessoas duvidam da gente. Todo mundo... Eu tenho uma noção de espaço muito grande. E você, tu tá de sacanagem, tu enxerga. Como é que tu aponta pro lugar certinho, não posso conversa... perder a piada, né, Luciano? Eu também tenho a noção. Eu também, né? Luciano. Não, mas é que, isso, quem tem baixa visão, eu acho que sofre demais. Porque as pessoas chegam ao absurdo de achar que o cara tá de sacanagem. Porque ele enxerga... Principalmente, eu acho que quando é homem, né? Quando acontece de esbarrar na mulher, acontecer alguma coisa assim, eu já vi várias vezes. Pensa que é ser vergonhoso. Xingar, de achar que tá mentindo, né? Não, quando eu enxergava muito pouco, a pessoa quase que já preparou pra me dar uma porrada, aí na hora já solta a vinheta. Não, eu enxergo pouco, porque tem essas situações. Só que assim... E nesse caso aí a bengala ajuda bastante, né? Porque tem pessoas que têm vergonha e não tá escrito na sua cara que você é cego ou baixa visão. E uma coisa também, quando eu ando com a minha esposa, eu ando com a bengala. Por quê? As pessoas acham que a gente tá enxergando, sabe? Porque ando com a mão no ombro dela, aí a nega acha que eu enxergo, né? Porque eu ando olhando reto, tudo certinho. É porque é o tá seguinte, achando... Eles acham que porque tem cegos que o cego teve, não sei se glaucoma, alguma coisa assim, que visualmente diz que é muito feio. E o cego tem que usar óculos escuros. Negócio e quando é o cego, às vezes o olho é perfeito, então causa estranheza. Né? Então, mas o meu eu tive glaucoma e o meu olho é assim, é normal. Eu uso óculos, nem precisa. Meu olho é normal. Eu tive pressão na glaucoma, que o normal acho que é 11, eu fui a 60. Aí eu falei, quase estourou. Quase estourou. Aí eu fui no médico aqui, o doutor Canadani, maravilhoso. Aí ele me explicou o que é, mas era como se fosse o ralinho do banheiro, os seus olhos. A água tá entupido e a água fica sem saber onde que vai e corre o risco de estourar. Então, aí estoura e fica feio. Eu falei assim, pelo amor de Deus, não é? Fazer uma cirurgia de catarata. Eu falei no programa do Jô. Eu falei no programa do Jô, eu fiz uma cirurgia de catarata, Jô, e como é que foi? Foi maravilhosa, foi ótimo, sensacional, continuo cego, do mesmo jeito. Ei, gente, teríamos horas para ficar aqui, porque o Magela, para quem não conhece, tem muita história para contar. Ele é um cara, assim, fantástico e, sabe, a gente vê que são poucos artistas que têm, assim, esse comportamento, assim... Essa humildade, né? Eu já tive que pôr até meu telefone no Viva Voz, o pessoal ouvir a voz do Magela para acreditar que eu tava falando com ele. Não, obrigado. Se vocês quiserem, como eu sou radialista, que eu mais gosto de falar, qualquer vez que vocês quiserem que eu volte, estaremos aqui, tá bom? Com certeza. Estaremos. Então, alguém quer dar beijos, abraços para alguém aí? Eu queria agradecer o povo dos nossos grupos, né? Todos os participantes e também as pessoas que nos assistem, tanto no YouTube, nos nossos tutoriais, os podcasts, e deixar um incentivo para as pessoas estarem sempre assistindo e se inscrevendo aí nos nossos tutoriais e no podcast. E outra aí, para quem tem interesse de participar aqui conosco, né, da entrevista, mande um e-mail aí para sociedadeapple1@gmail.com, lembrando que esse 1 é em número,
Ou, se for participante do WhatsApp, contate algum dos ADM, fala do seu interesse aí de participar da entrevista, que nós vamos fazer o possível aí para conseguir agendar aí para vocês participar também dessa entrevista. Show de bola, galera. Então, vamos nessa. Um abraço. Nossa, Vamos. Marcela, mais uma vez, obrigado aí, filho. Obrigado a todo mundo. Beleza? Obrigado Tem que dar o beleza no final, É Magela. a minha acessibilidade? Cadê o beleza? Cadê o beleza? Beleza. Beleza. Valeu, gente. Fui. Tchau, pessoal. Abraço. Até mais. Tchau. Tchau.